O Brasil parou. O apresentador Reinaldo Gotino não segurou as lágrimas ao vivo. E agora, a verdade vem à tona. Edu Guedes, marido de Ana Hickman, está travando a maior luta da sua vida contra um câncer no pâncreas. Uma das doenças mais graves e agressivas que existem. Mas o que pouca gente sabe, é como tudo começou. Os sinais estavam lá: cansaço sem explicação, sorrisos forçados, compromissos cancelados de última hora. Ninguém imaginava o que se escondia por trás daquele olhar triste, até que o diagnóstico veio como um choque. Neste vídeo, você vai ver a história real e emocionante de um dos casais mais amados do país. Do silêncio ao desabafo. Do medo à fé. Da dor à esperança. Vai entender por que milhões de brasileiros se uniram em oração por Edu Guedes, e como essa batalha virou uma corrente de fé e solidariedade. Enquanto Edu tentava esconder o que sentia, Ana Hickman percebeu os sinais. Ela conhece cada gesto, cada silêncio, cada olhar dele. Sabia que havia algo errado. Por trás das aparências, ela viu que a dor era real, e foi a primeira a buscar respostas, iniciando uma luta que emocionou o país inteiro. Ana não precisou de muitas palavras para entender. Edu estava diferente. Não era apenas cansaço ou estresse. Havia um abatimento profundo, uma ausência no olhar que ela nunca tinha visto antes. E como toda mulher que ama, Ana foi direta. Exigiu que ele procurasse um médico. No início, Edu resistiu. Dizia que era só um mal-estar passageiro. Mas Ana não recuou. Você precisa se cuidar. Por mim, pela nossa família, por você, ela insistia. Dentro de casa, o clima mudou. A leveza habitual deu lugar a um silêncio inquieto. As refeições já não tinham o mesmo sabor. Os dias se tornaram longos e tensos, e a espera por respostas médicas aumentava a ansiedade de todos. O ambiente familiar, antes acolhedor e cheio de vida, agora era tomado por apreensão. Fora das câmeras, Reinaldo Gotino, colega de longa data de Edu, começou a notar a fragilidade do amigo. Durante os intervalos das gravações, viu um Edu mais quieto, mais introspectivo. Houve momentos em que ele parecia simplesmente desligar, como se estivesse longe dali, imerso em pensamentos que pesavam mais do que suas palavras poderiam expressar. Gotino, com sua sensibilidade, tentou puxar conversa, oferecer um ombro. Mas Edu, ainda relutante, desviava, preferindo manter sua dor resguardada. Mesmo assim, Gotino sabia, algo grave estava acontecendo. E o tempo estava se esgotando para continuar fingindo que não. Ana, por sua vez, já havia marcado as primeiras consultas. Ela mesma organizava os exames, ligava para médicos, acompanhava tudo de perto. Sabia que Edu não enfrentaria aquilo sozinho. E com a força que só o amor verdadeiro consegue sustentar, ela decidiu estar presente em cada passo, mesmo sem saber ainda a gravidade da situação. Aos poucos, a realidade se aproximava. Os exames seriam decisivos. O medo crescia. E o silêncio se tornava insuportável. Mas Ana estava ali firme. E seria ela quem seguraria a mão de Edu quando a verdade, enfim, fosse revelada. O caminho até o diagnóstico foi árduo e angustiante. Tudo começou com exames de sangue, que mostraram alterações preocupantes. Logo vieram as ultrassonografias, depois as tomografias. A cada novo procedimento, crescia a tensão e diminuía a esperança de que fosse apenas algo simples. Os médicos começaram a pedir consultas com especialistas, o que aumentava ainda mais o receio do casal. Ana acompanhava Edu em cada consulta. Sempre ao lado, segurando sua mão com um olhar forte por fora, mas com o coração em pedaços por dentro. O momento da revelação chegou numa sala fria, silenciosa, onde o tempo pareceu parar. O médico olhou nos olhos de ambos e com todo cuidado deu o diagnóstico: câncer no pâncreas. O impacto foi imediato. Edu ficou em choque, sem reação. Ana, que tentava manter a força até aquele instante, não conteve as lágrimas. Ela chorou em silêncio, apertando a mão do marido com força, como quem diz: estou aqui, não solto você. A sensação de paralisia tomou conta. Era como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Nos dias seguintes, a notícia foi compartilhada apenas com os familiares mais próximos. A decisão de manter tudo em sigilo foi estratégica. Era necessário assimilar a situação antes que se tornasse pública. Não havia espaço para especulações ou julgamentos externos naquele momento tão frágil. O médico explicou que o câncer no pâncreas é um dos mais silenciosos e agressivos. Muitas vezes, quando os sintomas aparecem, a doença já está em estágio avançado. Por isso, o tempo era crucial. Era preciso agir rápido, iniciar o tratamento imediatamente. Ana ouviu tudo com atenção. Cada palavra do médico se gravava em sua mente como um alerta. Não havia mais tempo a perder. Edu, embora ainda atônito, começava a compreender a gravidade do que enfrentaria.
E foi nesse momento que o casal, já tão unido, precisou ser ainda mais forte. O diagnóstico foi um choque, mas também um chamado para reorganizar tudo. A vida agora teria outro ritmo, outro foco, outra urgência. E enquanto a notícia permanecia guardada entre poucos, dentro de casa começava uma nova fase. Uma fase de luta, de decisões difíceis e de uma coragem que precisaria ser renovada todos os dias. O diagnóstico abalou profundamente Edu Guedes. Pela primeira vez, ele admitiu sentir medo. Medo de não vencer, medo de não ver sua filha crescer, medo de deixar Ana sozinha. O homem que sempre foi forte, otimista e determinado agora se via diante de algo que não podia controlar. Nos momentos de silêncio, Edu refletia sobre o que havia construído. Pensava nos fãs que sempre o acompanharam, na filha que era seu orgulho e na mulher que, mesmo em meio ao desespero, permanecia firme ao seu lado. Começou a se questionar sobre o legado, sobre o que deixaria para o mundo se a batalha não tivesse um final feliz. Ana, por sua vez, assumiu uma postura ainda mais firme. Tornou-se o braço forte da casa, a responsável por manter todos unidos. Ela organizou uma reunião com a família mais próxima, explicou a situação com calma, mesmo com o coração apertado, e definiu as primeiras estratégias de apoio. A decisão principal foi manter o diagnóstico longe da mídia por enquanto. Era preciso preservar Edu de perguntas invasivas e da pressão pública. Era o momento de concentrar forças no tratamento, não em explicações para o mundo exterior. O sigilo foi respeitado por todos, inclusive pelos amigos mais íntimos. Entre eles, Reinaldo Gotino foi um dos primeiros a se oferecer para ajudar. Ele deixou claro que, mais do que um colega, era um irmão para Edu. Disse que estaria ali para o que fosse preciso, fosse para cobrir compromissos profissionais, dar suporte emocional ou simplesmente ouvir. A casa de Edu e Ana virou um campo de concentração emocional. Tudo era pensado em torno do bem-estar de Edu. A alimentação foi adaptada, a rotina ajustada, e cada detalhe passou a ser monitorado. Mesmo diante do medo, havia um sentimento de união. Todos estavam prontos para enfrentar a batalha juntos. E naquele momento tão frágil, um novo desafio já se aproximava: iniciar o tratamento. Um processo longo, doloroso, mas necessário. O tempo corria, e cada decisão a partir dali seria crucial. Com o diagnóstico confirmado, a vida de Edu Guedes e Ana Hickman foi completamente virada do avesso. Enquanto Edu se preparava para enfrentar o tratamento, Ana tomou uma decisão silenciosa, mas profunda: abrir mão de tudo que não fosse essencial. Seu trabalho, os eventos, as campanhas e viagens foram todos suspensos. Sem alarde, ela avisou aos parceiros que se ausentaria por tempo indeterminado. Seu único foco agora era cuidar do marido. A rotina de Ana passou a girar exclusivamente em torno de Edu. Ela o acompanhava em todas as consultas, anotava cada orientação médica e fazia perguntas importantes aos especialistas. Tornou-se uma ponte direta entre os médicos e a família, transmitindo segurança mesmo quando o medo apertava. Seu caderno de anotações, sempre à mão, se tornou uma ferramenta vital. Ali, ela registrava medicações, horários, efeitos colaterais e todos os detalhes que ajudassem a oferecer o melhor cuidado possível. Nos períodos de internação, Ana não saía do hospital. Dormia em cadeiras desconfortáveis ao lado do leito de Edu, segurando sua mão durante a noite. Era ela quem preparava pequenas refeições, quando ele podia comer, e quem o ajudava com os cuidados pessoais. Não delegava nada. Queria estar presente em tudo, como forma de mostrar com atitudes que ele não estava sozinho nem por um segundo. Apesar de tentar manter a serenidade na frente de Edu, Ana carregava o peso emocional sozinha. Chorava escondida, nos corredores ou nos banheiros do hospital. Jamais demonstrava fraqueza diante dele. Sabia que sua força era o pilar emocional que sustentava o marido. E por mais que estivesse exausta, jamais deixou de sorrir para ele. Nas redes sociais, Ana começou a se comunicar com o público de maneira sutil, mas significativa. Passou a postar mensagens de fé, trechos bíblicos e frases que transmitiam esperança. Nunca revelou o que estavam enfrentando, mas quem acompanhava sentia que algo profundo estava acontecendo. Sua postura tocou milhares de seguidores que passaram a enviar mensagens de apoio, orações e solidariedade. Colegas de profissão e amigos próximos também se emocionaram com a entrega de Ana. Sua dedicação chamou a atenção de todos. Comentavam entre si sobre a coragem e a entrega daquela mulher que, mesmo diante do caos, se mantinha de pé, cuidando de tudo com amor e dignidade. Mas o silêncio não duraria muito mais. Um anúncio inevitável se aproximava. O momento que todos temiam chegou de forma inesperada. Reinaldo Gotino, amigo íntimo e colega de trabalho de Edu, recebeu uma ligação urgente dos familiares.
A situação havia mudado e a decisão era clara: o sigilo seria quebrado. Edu estava enfrentando um câncer agressivo no pâncreas. A notícia precisava ser revelada ao público. Durante a apresentação do jornal, Gotino tentava manter a compostura, mas ao receber a atualização ao vivo, não conseguiu segurar. A emoção tomou conta. A voz falhou. As palavras vieram entre lágrimas: ele é meu irmão e está lutando pela vida. O silêncio no estúdio foi absoluto. As câmeras registraram um momento humano, cru, real. A reação do público foi imediata. Em poucos minutos, o vídeo com a fala emocionada de Gotino se espalhou por todo o país. Nas redes sociais, milhares de mensagens foram publicadas, expressando apoio, choque e tristeza. Aquela emoção genuína conectou o país inteiro à dor de Edu e Ana. O que era privado agora se tornava coletivo. A imprensa, ao perceber a gravidade da situação, mudou a abordagem. Ao invés de manchetes sensacionalistas, os veículos optaram por tratar o tema com mais empatia e delicadeza. A história de Edu deixou de ser apenas sobre uma celebridade doente. Virou um símbolo da luta contra uma das doenças mais temidas. Ana, diante da nova realidade, passou a receber ainda mais mensagens de apoio. Famílias que enfrentavam situações parecidas enviaram palavras de carinho. Fãs compartilharam histórias de superação. E o nome de Edu passou a circular nas redes acompanhado de hashtags como #ForçaEduGuedes e #EstamosComVocê. A exposição, embora dolorosa, trouxe também algo poderoso: união. A dor da família Hickman Guedes passou a representar a dor de milhares. E a luta de Edu se transformou em causa. Pessoas passaram a se informar mais sobre o câncer de pâncreas. Médicos começaram a falar publicamente sobre sintomas e prevenção. A comoção se transformou em movimento. Mas por trás da repercussão, um novo capítulo se desenhava. O foco agora era lutar com todas as forças. E para isso, uma verdadeira mobilização médica estava sendo preparada. A urgência do caso exigia ação imediata. Assim que a doença foi revelada publicamente, uma rede de contatos começou a se formar em torno de Edu Guedes. Ana e os familiares entraram em contato com médicos renomados do Brasil e do exterior. O objetivo era claro: encontrar os melhores especialistas, as melhores alternativas, e começar o tratamento o quanto antes. Em poucos dias foi formada uma junta médica especializada. Oncologistas, cirurgiões, radiologistas e especialistas em terapias avançadas se reuniram para estudar o caso de Edu em detalhes. Cada exame, cada laudo, cada sintoma foi avaliado com precisão. As opções foram colocadas na mesa: radioterapia intensiva, imunoterapia e até tratamentos experimentais com protocolos inovadores. A internação foi necessária para preparar Edu fisicamente. Ele precisava ganhar força antes de iniciar o tratamento mais agressivo. Nutricionistas desenvolveram uma dieta personalizada. Psicólogos começaram a trabalhar seu estado emocional. Fisioterapeutas passaram a acompanhá-lo diariamente para manter a musculatura ativa e evitar complicações. Cada profissional tinha um papel crucial nessa fase. Ana acompanhava tudo de perto. Participava das reuniões, lia os relatórios, questionava os médicos. Sua presença era constante, firme, atenta. Não havia espaço para erros. Cada minuto contava. A mídia, agora mais respeitosa, passou a publicar apenas boletins médicos autorizados pela família. Esses informes atualizavam o público sem invadir a privacidade do casal. As redes sociais continuavam repletas de apoio. As hashtags cresceram, e até campanhas de doação de sangue e incentivo à prevenção começaram a surgir. Apesar do cenário delicado, os médicos mantinham um otimismo cauteloso. A doença era grave, sim, mas o diagnóstico havia sido feito a tempo de iniciar um plano de ação. A rapidez com que tudo estava sendo organizado aumentava as chances de uma resposta positiva ao tratamento. Edu, agora mais consciente da gravidade da situação, mostrava força. Mesmo enfraquecido, mantinha a esperança. E sua família, amigos e fãs estavam com ele, prontos para lutar juntos. A batalha estava só começando. À medida que a gravidade do caso de Edu Guedes se tornava conhecida, o Brasil reagiu de forma comovente. O que começou como apoio de fãs e amigos próximos logo se transformou em um movimento nacional de fé. Correntes de oração foram organizadas em grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram. Mensagens pedindo orações se espalharam rapidamente, alcançando pessoas de diferentes regiões e crenças. Católicos, evangélicos, espíritas, espiritualistas e praticantes de outras religiões deixaram de lado suas diferenças para se unirem por uma causa comum: a recuperação de Edu. A fé, que já era um refúgio pessoal para Ana e Edu, agora ganhava força coletiva.
Igrejas de diferentes denominações mencionavam o nome de Edu durante cultos e missas. Em centros espíritas, correntes de energia positiva eram direcionadas a ele. Até mesmo um ritual de candomblé realizado na Bahia foi feito especialmente em seu nome, pedindo proteção e cura. Um momento marcante aconteceu quando Ana Hickman, visivelmente abalada, apareceu ao vivo na televisão e, com lágrimas nos olhos, fez um pedido tocante: por favor, orem pelo Edu. Aquela frase atravessou as telas e entrou direto no coração dos brasileiros. Era impossível não se comover. Celebridades também se uniram ao movimento. Luciano Huck, Fátima Bernardes, Eliana, Celso Portiolli e muitos outros usaram suas redes sociais para declarar apoio, compartilhar mensagens de fé e encorajar seus seguidores a fazerem o mesmo. As hashtags #ForçaEduGuedes e #OremosPorEdu ficaram entre os assuntos mais comentados por dias. Edu, sem saber, havia se tornado um símbolo. Ele representava milhares de brasileiros que enfrentam o câncer com coragem e fé. Famílias que antes se sentiam sozinhas ao encarar a doença agora se sentiam representadas. Ver alguém conhecido, querido e respeitado passando por aquilo aproximou a dor da realidade das pessoas. Mais do que solidariedade, havia identificação. Edu era, naquele momento, o retrato da luta silenciosa de tantos lares. E essa conexão emocional fortaleceu ainda mais a rede de apoio. Não importava a religião, a classe social ou a cidade, todos estavam unidos em uma só intenção. E enquanto as orações se multiplicavam pelo país, dentro do hospital, cada gesto de fé era sentido com gratidão. Edu e Ana, embora vivendo dias difíceis, encontravam conforto na certeza de que não estavam sozinhos. A luta de Edu Guedes contra o câncer no pâncreas, além de despertar comoção, passou a gerar conscientização em todo o país. O drama pessoal vivido por ele e sua família se transformou rapidamente em uma importante campanha de saúde pública. Especialistas foram convidados para programas de TV e rádio, explicando os riscos, sintomas e formas de prevenção do câncer pancreático, uma doença até então pouco discutida. A visibilidade do caso levou milhares de brasileiros a buscarem check-UPS e exames preventivos. Clínicas e hospitais relataram aumento na procura por exames de imagem, testes laboratoriais e avaliações gastrointestinais. Pessoas que antes ignoravam dores persistentes ou fadiga constante agora prestavam mais atenção ao corpo. Os sintomas que Edu havia sentido, dores abdominais, perda de apetite, fadiga e perda de peso, passaram a ser levados mais a sério. Médicos destacaram a importância de não subestimar sinais do organismo e incentivaram o diagnóstico precoce, especialmente para quem tem histórico familiar de doenças graves. Influenciadores digitais abraçaram a causa. Compartilharam suas próprias experiências com doenças graves e reforçaram o apelo por cuidados médicos regulares. Hashtags de apoio e conscientização se espalharam, ampliando o alcance das mensagens. Campanhas como hashtag Diagnóstico Precoce Já e hashtag SaudeEPrioridade passaram a ganhar força nas redes sociais. Além do ambiente virtual, ações presenciais começaram a surgir. Igrejas, escolas e centros comunitários organizaram rodas de conversa sobre saúde, bem-estar e prevenção. Voluntários ofereceram palestras gratuitas, esclarecendo dúvidas e incentivando hábitos mais saudáveis. Era uma corrente do bem se formando, inspirada na história real de Edu. Famílias de todo o país começaram a rever hábitos. A alimentação passou a ser repensada, atividades físicas foram incluídas na rotina e o cuidado com o emocional ganhou destaque. Muitos disseram que ao ver Edu lutando com coragem, sentiram um chamado para também cuidar de si mesmos e dos que amam. O caso, que começou com dor e medo, agora gerava transformação. O sofrimento pessoal se tornou aprendizado coletivo. E Edu, mesmo hospitalizado, já fazia diferença na vida de milhares de brasileiros. Mas, no centro de tudo, ele continuava travando sua própria batalha, dia após dia. No hospital, a rotina era dura. Edu Guedes enfrentava um tratamento intenso, com sessões de radioterapia quase diárias. Os efeitos colaterais eram implacáveis. Náuseas constantes, dores no corpo, fraqueza e falta de apetite se tornaram parte da nova realidade. Mas mesmo diante de tudo isso, ele se agarrava a um único sentimento: vontade de viver. Cada dia era um desafio diferente. Havia momentos em que Edu não conseguia se levantar da cama, em que o desânimo tentava tomar conta. Mas bastava olhar para Ana para se lembrar do porquê continuar lutando. Ela estava lá, como sempre, cuidando de tudo. Era ela quem lia as mensagens dos fãs em voz alta, quem preparava pequenas porções de comida quando ele conseguia comer, quem segurava sua mão nos momentos de dor.
Por precaução médica, a internação precisou ser prolongada. O risco de infecção era alto, e as visitas foram restritas. O isolamento pesava, mas era necessário. Ainda assim, houve um momento muito especial, a visita da filha de Edu. O reencontro foi emocionante. Ela entrou no quarto sorrindo, mas com os olhos marejados. O abraço entre pai e filha durou longos minutos e trouxe uma dose de força que nenhum remédio conseguiria proporcionar. Ana continuava atualizando o público com postagens cautelosas, sempre agradecendo as orações e reforçando a importância da fé. Os boletins médicos, divulgados com autorização da família, mantinham todos informados sobre o estado de saúde de Edu, sempre com tom cuidadoso, equilibrando sinceridade com esperança. Nos momentos de mais lucidez, Edu fazia questão de interagir com os fãs. Lia comentários nas redes, respondia a mensagens com palavras simples, mas cheias de emoção. Sentia-se acolhido, abraçado pelo país inteiro. E em meio a tanta dificuldade, um pequeno milagre aconteceu. Os médicos detectaram uma leve melhora. Discreta sim, mas suficiente para reacender a esperança.